Bom dia! Como vai? Vamos começar mais uma aula? Vamos lá para mais uma viagem. Olha só, dia 18 de abril é dia do livro e nós vamos trabalhar um tema muito gostoso. Nós vamos trabalhar o tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já ouviu falar? Não? Pois vamos conhecer hoje mesmo. Mas antes disso, vamos orar? Coloca as nossas mãozinhas e ora para que Papai do Céu possa abençoar a nossa aula e a nossa inteligência, não é mesmo? Antes de tudo, a gente tem que pedir permissão a Papai do Céu. Feche os nossos olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por nossa inteligência, por nossa sabedoria. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos a tua bênção. Abençoe a nossa vida, a nossa família e todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No dia 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil, data criada no ano de 2002 através da Lei 10.402/02. A data foi escolhida para homenagear Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, pioneiro em obras da literatura infanto-juvenil. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, em São Paulo, em 18 de abril de 1882. Dentre as suas obras, a mais destacada é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato adorava desenhar e escrever histórias e dizia que um dia iria escrever um livro em que as crianças morassem nele. E assim nasceu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez tanto sucesso que ganhou versões até na televisão. Você conhece os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Dentre os personagens mais expressivos está a boneca Emília. Este é Visconde de Sabugosa. Esta é Dona Benta, a dona do sítio. Esses são Pedrinho e Narizinho, netos de Dona Benta. Esta é Tia Anastácia, cozinheira de mão cheia. Este é Rabicó, um porquinho guloso que vive aprontando com Tia Anastácia. Este aqui é Tio Barnabé. Ele toma conta do sítio. Este é o Saci, que vive aprontando travessuras com todos os moradores do sítio. Este é Conselheiro, ou burro falante. Quindim é este rinoceronte que fugiu do circo em que trabalhava e veio parar no sítio. E esta é a Cuca, uma bruxa má com cara e corpo de jacaré. No Dia Nacional do Livro, aproveita-se para celebrar a literatura infantil como um todo e o incentivo à leitura e às obras de muitos autores brasileiros. Ler é muito importante para o nosso desenvolvimento. Através da leitura, estimula-se a criatividade, a imaginação, a inteligência, o universo lúdico e, por isso, deve ser estimulada todos os dias. Ler é muito bom. Então, vamos lá. Dia 18 de abril é dia do livro. Esta data foi criada para homenagear um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Olha só, Monteiro Lobato está aqui, ó. Monteiro Lobato é brasileiro. Ele é um escritor que começou a escrever para crianças. A literatura infantil começou a partir de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escrevia livros para adultos, como todos os escritores. Mas aí ele viu a necessidade da criança ter uma literatura apropriada, da criança ver coisas divertidas e não só coisas de adulto. Ele achou injusto os adultos ter conteúdo de adulto e as crianças
não ter conteúdo para criança, como aventuras, histórias, imaginação. Então, Monteiro Lobato escreveu vários livros para o público infantil. Por isso, ele é considerado o pai da literatura. E sempre que é mencionado as suas obras, sempre as pessoas se lembram de uma que é a principal, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo? É uma obra muito linda desse escritor, onde o enredo se passava em um sítio chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem era a dona desse sítio? Era a Dona Benta, essa senhorinha muito fofa, olha só. Ela morava no sítio. Dona Benta morava também com a tia Anastácia. A Anastácia era uma senhora que ajudava ela com os afazeres da casa e fazia comidas deliciosas. Fazia muitas comidas gostosas. Morava com ela também a neta dela, chamada Lúcia. Mas Lúcia tinha um narizinho tão arrebitado que tinha um apelido de Narizinho. Veja só, era apelidada de Narizinho. E tinha também o primo de Lúcia, que também era neto da Dona Benta. Só que ele morava na cidade grande e ele vinha para o sítio nas férias. O Pedrinho fazia muitas brincadeiras com a Narizinho. Ele adorava caçar com o bodoque. Você conhece o bodoque? Você sabe o que é bodoque? Que atira pedra em passarinho? Pois é, o Pedrinho, ele vivia no mato caçando e inventando histórias com a Narizinho. E também tinha uma boneca. Essa boneca todos conhecem, com certeza, né? A tia Anastácia fez uma boneca de pano, de pedaços de pano, e deu para Lúcia, que é a Narizinho, né? Deu de presente para ela. Ah, mas Lúcia amou essa boneca, mas amou tanto que não desgrudava dela por nada. Até para dormir, Lúcia queria dormir com a boneca, a Narizinho, né? Dormia com essa boneca, levantava com essa boneca, era o brinquedo preferido dela. Todo mundo tem um brinquedo preferido, não é mesmo? Eu tenho certeza que você tem seu brinquedo preferido. Então, a boneca, Lúcia colocou o nome de Emília. A Narizinho, que é Lúcia, colocou o nome na boneca Emília. E vivia várias aventuras no sítio com a Emília. Mas Lúcia queria muito que essa boneca falasse. A boneca era de pano, não falava. Mas, certo dia, o Pedrinho também queria um presente da tia Anastácia. O que a tia Anastácia fez? Foi lá no milharal, tirou um milho e do sabugo de milho criou um boneco. E esse boneco tinha uma cartola, ele era feito de palha e era muito bonitinho, com os cabelinhos assim. E aí a tia Anastácia deu para o Pedrinho. E o Pedrinho deixou esse boneco lá na biblioteca. O boneco ficou lá jogado entre os livros. Ah, mas você sabia que o boneco criou vida e começou a falar? Esse boneco era muito estudioso, ele estudava todos os livros da biblioteca. Ele virou um cientista, olha só, virou um cientista. E fazia várias aventuras com a Emília, com o Pedrinho e com todos os outros personagens do sítio. O Visconde, que era o Conde de Sabugosa, chamava Conde de Sabugosa porque ele era feito de sabugo, criou
inventou uma pílula mágica para a Emília ter vida, sabia? Inventou uma pílula mágica para a Emília virar gente. E você acredita que a boneca virou gente? Pois é, a boneca virou gente e começou a andar como se fosse gente. Pensa aí, depois que o Visconde de Sabugosa criou uma pílula mágica, ele nomeou essa pílula de pílula falante. Pílula falante. Essa pílula fazia as pessoas ficar muito inteligentes, mas muito inteligente. E ele deu essa pílula para a boneca Emília. Mas no mesmo dia a boneca Emília virou gente, começou a andar pela casa, por todos os lugares do sítio e a falar. Essa boneca falava o tempo todo, não parava de falar. Pensa numa boneca tagarela, era a Emília. Emília falava sobre tudo. Emília era muito inteligente. Essa pílula fez a Emília ficar super inteligente. E junto com os outros personagens, com o Pedrinho, com a sua amiga preferida, que é a Narizinho, faziam várias aventuras. Certo dia, Sabugo de Milho, o Visconde, criou também um pó de pirilim-pim-pim. E você sabia que com esse pó de pirilim-pim-pim, eles poderiam viajar para todos os lugares que eles quisessem? Pois é, o pó de pirilim-pim-pim era um pó mágico criado pelo senhor Visconde. Ele jogava o pozinho na cabeça e eles viajavam para outros reinos. Eles viajavam para o reino das águas claras, onde morava o doutor Caramujo, que era um doutor muito inteligente. O doutor Caramujo morava, sabe onde? No fundo do rio. Perto do sítio passava um rio. E esse doutor Caramujo morava no fundo do rio. Era um reino onde reinava todos os animais aquáticos, onde morava o doutor Caramujo. Eles viajavam para lá todos os dias, mas na imaginação, não é? Porque quando a gente lê, a gente desperta a nossa imaginação. A leitura é um mundo fantástico de imaginação. Então, todas as vezes que elas iam ler alguma coisa, elas usavam o pó de pirilim-pim-pim e viajavam para todos os reinos. Iam para a terra do nunca, ia para todos os mundos encantados. E principalmente para o mundo encantado do folclore brasileiro. Você sabia que também eles brincavam com o Saci? O Saci também fazia parte do sítio. O Saci não é um personagem de Monteiro Lobato, ele é do folclore brasileiro. Mas Monteiro Lobato também colocava o personagem do Saci nas histórias de Emília e do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Fazia várias travessuras no sítio, porque o Saci é um personagem que faz travessuras, né? Todo mundo já conhece, ele é um menino negro que tem uma perna só e que mora no furacão, né? Onde tem um furacão, lá está o Saci, fazendo travessuras. Então, o Saci também fazia parte e viajava, mas esse Saci, ele era bonzinho, ele não era malvado, ele era bonzinho. Tinha também no sítio o tio Barnabé. O tio Barnabé era um senhor muito bonzinho, que ajudava a tia Anastácia e a dona Benta a fazer os afazeres que tinha que fazer no sítio. E ele contava muitas histórias para as crianças. E quem não gosta de história, não é mesmo? Você gosta de história? Você gosta que um adulto conta história para você? Eu tenho certeza que você gosta, porque aqui na escola você gosta quando a tia conta história. Então, esse era um personagem muito gostosinho de ouvir. Ele contava várias histórias para as crianças e eles viajavam com a imaginação. Quando queria ler,
tomava a pílula falante. E aí pronto, começava a ler a história. E com o pó de pirilim-pim-pim viajavam. A pílula falante era para ler. Quando ia ler, tomava a pílula falante e começava a ler os livros. E viajava para todos os reinos. Com os personagens também, havia a Cuca. Quem já viu falar na Cuca? A Cuca era um personagem, era uma senhora com cara de jacaré que morava na floresta. A Cuca fazia cremes de morcego, fazia pastas de minhoca. Olha só. A Cuca era uma senhora malvada. Ela falava palavrões, ela xingava as pessoas, ela batia nas pessoas. Essas coisas feias, né, que a gente não pode fazer, né? A gente pode falar palavrão? Não pode, né? O palavrão é muito feio. A gente pode bater nos colegas? Não pode também. Não pode bater nos colegas. A gente pode empurrar os colegas? Não pode. Então, a gente pode maltratar os nossos amigos? Não pode. Então, a Cuca, ela fazia tudo isso. Ela morava numa casa na floresta e fazia coisas feias com os colegas e as crianças tinham medo dela. Ela fazia coisa feia quando o Pedrinho ia caçar. Ela fazia coisa feia quando a Narizinho estava passeando pelo sítio. Ela falava palavrões. Ela brigava com as crianças. E as crianças tinham muito medo dela, porque a Cuca era malvada. As crianças tinham medo dela. Mas é na imaginação, não é mesmo? Então a Cuca, ela era uma senhora com cara de jacaré. Nesse sítio havia muitas histórias, muitas mesmo. A Dona Benta era uma senhorinha que fazia coisas muito gostosas. E a Dona Benta mandou para mim uma receita de bolinho de chuva. Você já comeu bolinho de chuva? É uma delícia um bolinho de chuva. Eu vou passar a receita para vocês, tá bom? Não se preocupe, que eu vou passar a receita para vocês. E vocês vão pedir a mamãe para fazer em casa bolinho de chuva para vocês. Combinado? Pois é. Então, aqui acaba a nossa história do sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu apresentei para vocês o escritor, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o escritor brasileiro, o pai da literatura infantil. Então, o que vocês acharam? Maravilhoso, não é? Vamos trabalhar várias coisas gostosas durante esta semana, viu? Então, ficamos por aqui. Atividade de hoje, a tia quer que vocês escrevam o nome de Monteiro Lobato, em primeiro lugar, o nome do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o tema da nossa aula, e você vai escrever o nome de todos os personagens, um abaixo do outro, viu? Vai escrever a Dona Benta, a tia Anastácia, o tio Barnabé, a Narizinho, o Pedrinho, a Emília. E você vai nomear um abaixo do outro. Não se esqueça que é tudo com letra maiúscula, viu? Porque é nome de pessoa e nome de personagem. Então tem que ser escrito com inicial. A primeira letra deve ser maiúscula. E você vai fazer o que com esses nomes? Você vai dizer para mim quantas letras tem e quantas sílabas tem. Sabemos que letra é uma coisa e sílaba é outra, né? Letra são as letras do alfabeto, que você já sabe. Sílabas é o som que a gente pronuncia quando fala a palavra. Por exemplo, eu vou falar cuca. Quantas vezes eu abro a boca para falar cuca? 2 vezes. Então, cuca é 2 sílabas. Então, saci, quantas sílabas tem? 2. Eu já falei as mais fáceis, agora vocês vão falar as mais difíceis, tá bom? Um beijo e até a próxima.